Olá, sou Fátima Emétrio, psicóloga e psicopedagoga. Hoje vamos falar sobre as consequências da separação na vida das crianças. É um assunto delicado, é um assunto difícil de ser falado, mas que acontece muito. E como que as crianças ficam nessa situação? Como que as crianças ficam no meio dessa história? Quando duas pessoas resolvem cada um tomar seu rumo e tem filhos no meio. Os filhos, eles fazem parte da história do casal. As crianças ficam no meio disso. Elas não sabem como se comportar. Elas ficam sem saber, o que fazer, para onde ir, com quem ficar. E o adulto, ele precisa compreender que a mágoa, muitas vezes, é da parte deles. Que a criança não faz parte dessa mágoa. Que a criança foi uma coisa boa que aconteceu na união dessas duas pessoas. E que isso vai fazer parte da história dessa criança para o resto da vida. Filho é um vínculo que você tem para o resto da vida. Por mais que aconteça desavenças entre o casal, existe o pai, existe a mãe. Pai e mãe são para a vida toda. Marido e mulher pode passar a ser ex-marido e ex-mulher. Mas não existe ex-filho, não existe ex-pai, não existe ex-mãe. Então, é preciso que os adultos tenham bastante maturidade nesta hora. E na hora de contar para essa criança, de falar para ela o porquê que resolveram se separar. Poucas vezes é um processo que se passa com tranquilidade. Muitas vezes ficam mágoas, ficam ressentimentos, se vai partir por litigioso, se não houve um acordo entre o casal. Então é muito comum acontecer da criança ficar no meio disso e dessa criança ficar sem o norte, sem saber o que está acontecendo e o porquê está acontecendo aquilo. As pessoas que ela mais ama, que é o pai, que é a mãe, vão viver em lugares separados, em casas separadas. Mas que o amor dela por essas pessoas nunca vai deixar de existir. Então é muito complicado porque ela fica no meio, sem saber se ela pode demonstrar amor para um, amor para o outro, se um vai ficar chateado, se ela demonstrar que está tendo mais amor, se ela está preferindo o outro. E a criança fica no meio desse jogo, Ela fica no meio desse fogo cruzado. É muito difícil, mas o que a gente precisa pensar neste momento é preparar essa criança para isso. Olha, não dá mais para vivermos juntos, vamos viver em casas separadas, mas o amor por você vai continuar o mesmo. É preciso preparar essa criança para receber essa notícia e mostrar para ela que naquele momento foi uma decisão dos adultos não viverem mais juntos, mas ela nunca vai deixar de ser filho, ela nunca vai deixar de ser amada, ela nunca vai deixar de receber amor de uma parte ou de outra. E é muito importante que os adultos tenham maturidade para, neste momento, não deixar que nada atrapalhe a relação com o filho. Pensar sempre com maturidade que tem um filho no meio dessa relação e que esse filho não tem culpa de nada. Então, não deixar que respingue as mágoas, que respingue ressentimento, que respingue raiva em cima dessa criança. Ela não pode virar um jogo nessa relação. Então é preciso que os adultos tenham muita maturidade e que eles compreendam que por mais que eles deixam aparecer para essa criança o amor que sentem por ela, essa infância está comprometida. É uma infância que vai ficar sem brilho. É uma infância que vai perder a sua alegria, porque ela está passando por um momento difícil. E para que isso não aconteça, é preciso que o adulto coloque em nome de tudo o amor por esse filho. E que o amor por esse filho prevaleça após a separação. Como eu disse no início, não existe ex-pai e ex-mãe. Existe ex-marido e ex-mulher. Em nome deste amor que tem, em respeito a este filho, preservem essa criança da melhor forma que puder. Eu sei que às vezes é difícil, porque tem coisas que não vai ter jeito. É uma infância que vai ficar com essa marca, dos pais estarem separados.
Mas muitas vezes é melhor eles viverem em casas separadas do que a criança ficar vivenciando conflitos todos os dias, briga todos os dias e a criança ficar neste meio. Então chegou o momento da separação, que essa separação não respingue nessa criança além da conta. Que em respeito a esse filho, em respeito ao amor que se tem por essa criança, respeite e dê para ele todo o amor e toda a compreensão possível, da melhor forma que puderem. Às vezes é difícil lidar com isso, mas é um assunto que a gente precisa falar, porque é um assunto que está em alta. Hoje é o que mais a gente atende, às vezes crianças que estão vivenciando esse conflito de casas separadas, de pais separados. Então vamos pensar bem sobre isso, vamos refletir, né? E vamos, em cima deste amor, em respeito a este filho, preservar da melhor forma possível essa criança. Esse foi o nosso papo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Curtam e compartilhem nossa página no Facebook. Até a próxima!